Graça e paz, irmãs. Você que se aborrece quando aquele homem diz: não, vem para casa, eu não aguento mais o dia todo com esses meninos. Isso é uma expressão. Ele está querendo dizer para você o seguinte: mulher, eu reconheço que tem coisas que só você pode fazer. Eu não sou capacitado para isso. Você tem que aprender a ouvir o seu marido nas entrelinhas. Porque homem é feito do barro bruto. Nenhum animal foi feito do barro, pois o homem foi. A Bíblia não diz que tinha minhoca no barro que Deus fez o homem. Mas o homem foi feito do barro bruto. Só Deus pode fazer essa raça de barro. Você viu que na hora que Deus foi fazer a mulher, Ele não fez do barro. Ele pegou da costela. Material burilado. Tinha sangue, tinha carne, tinha osso. Por isso que muitas de nós somos um osso. Se eu não disser isso, pastor não me chama mais aqui. Mas vamos trabalhar. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 26 de Gênesis. Vamos falar da palavra de Deus. A partir do versículo 12, Gênesis 16, versículo 12 está escrito. Gênesis 26, 26. Vocês viram que está começando a bateria. Não, mas vamos direitinho. Que coisa boa. Se eu fosse muito inteligente, diria: eu fiz assim para ver se vocês são atentos. Mas não foi, não. Eu enganei mesmo. Está escrito assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Não é bom? Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso, só por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai Abraão haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com eles. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu estou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda.
E os servos de Isaque abriram ali outro poço. Amém. Situação difícil. Não havia como prosperar na sua terra. Isaque seguiu a direção do pai dele, foi para a terra de Abimeleque. Foi muito bem recebido. Chegou lá, recebeu terra para produzir. E a Bíblia diz: semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Como que ele semeou? Antes ele teve que preparar a terra. Antes ele teve que tirar os abrolhos. Antes ele teve que tirar pedras. Antes ele teve que trabalhar muito. Mas quando semeou, a Bíblia diz que no mesmo ano recolheu 100 por um. Que investimento espetacular. Mas a Bíblia diz que ele não recolheu 100 por um porque ele era um bom agricultor, porque o Senhor o abençoava. Possuía ovelhas e bois, grande número de servos, e por isso, consequência natural, inveja. Nem se preocupe, só tem um jeito de você estar livre da inveja: é ter sido abortado. Nem foi nascido, nasceu, vai ter gente com inveja de você. Se você engordou, magro tem inveja. Se emagreceu, gordo tem inveja. A inveja não é santa, mas é bíblica. Inveja. Não quiseram, nem podiam ver o homem. A inveja é um gigante assim. Você se lembra? Caim não podia mais ver Abel, matou para não ver mais. Os irmãos de José já não podiam olhar na cara dele, porque tinham inveja. A Bíblia diz que Pilatos sabia que por inveja os judeus entregaram Jesus. O que é que ele ia fazer? Abimeleque disse para ele: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Ele só tinha um jeito de sair dali para o deserto. Ele tinha que chegar na terra dele. Ele podia levar todos os rebanhos e o povo, mas ele não podia levar as plantações. Abimeleque não foi legal. Mas ele foi. Ele pensou: o grande problema do deserto é água. Como que eu vou saciar a sede desse povo? Tinha um outro problema. É que ele tinha o seu maior inimigo, era o seu irmão mais velho. Era Ismael. Ismael era um homem do deserto. Ismael liderava caravanas que saqueavam outras caravanas para venderem pessoas no mercado escravagista. Vocês lembram que foram os ismaelitas que compraram José para vender no mercado escravagista do Cairo? Então, ele tinha que enfrentar o problema da água e tinha o perigo de encontrar os ismaelitas. Mas ele desceu, ele não tinha outro jeito. Ele pensou: eu vou fazer a trilha que meu pai fez. Porque quando meu pai veio para cá uma vez, ele veio cavando poços e encontrou água no deserto. Se o papai um dia encontrou, eu vou encontrar também. Nunca se esqueça, na hora do aperto, o seu filho lembra como é que você agiu. Ele procura ver como que você fazia. Até hoje você está disciplinando seus filhos do jeito que sua mãe fazia. Mamãe fazia assim e deu certo. Não é assim? Você procura o exemplo que já existe. Isaque seguiu a trilha que o pai dele tinha feito. Quando chegou em determinado lugar, ele viu o lugar onde o pai já tinha cavado um poço. Ficou feliz, mas os filisteus tinham entulhado com terra. Ele pensou: mas se o papai achou água aqui, eu vou achar. É só tirar o entulho. Botou os servos dele para tirar entulho. E tira. Quando a água brotou, festa boa, alegria, celebração.
crente é desse jeito. Descendência de Abraão faz festa. Acordou o inimigo foi lá. Sai daqui que essa água é nossa. A água é nossa. Brigaram. Mas o poço se chamou Ezeque, quer dizer o poço da contenda. Continuaram descendo. Depois de não sei quanto tempo, acharam outro lugar. Os filisteus também tinham entulhado. Vamos tirar entulho. Quando a água brotou, lá vem os filisteus. A água é nossa, saiam daqui. Agora a briga foi dura. Aí deram a esse poço o nome de Sitna, que quer dizer ódio. Desceram. E depois de muito tempo acharam outro lugar, outro poço, que estava entulhado. Tiraram o entulho, os filisteus não vieram mais. Deram a esse poço o nome de Reobote, porque Isaac disse: agora nos deu lugar ao Senhor e prosperaremos na terra. Reobote é o poço da prosperidade. Eu queria parar aqui para perguntar para vocês, se vocês observaram o que a Bíblia está nos ensinando aqui. A água estava lá. Os filisteus não precisavam daquela água, mas eles não queriam que ninguém bebesse. Eles não iam beber da água. Esta mesma água, de onde beberam os servos de Abraão, a família de Abraão, esta água que saciou a sede de tantas pessoas no passado, tinha que ser proibida, porque os filisteus não bebiam dela e não queriam que ninguém mais bebesse. Vocês entenderam? Por que será, meus irmãos, que os filisteus fazem isso? Eles não querem beber daquela água, mas não querem que ninguém beba. Por que será que a água da palavra de Deus, a água da doutrina sadia da fé, que descedentou tantas gerações, tantas pessoas, de uma hora para outra, foi recebendo entulho de filisteus que não querem beber da mesma água e não querem que nós bebamos. Quando olhamos para trás e vemos que a doutrina sã da igreja tem sido entulhada por tanto modernismo, por tantas ideias que não vêm do trono de Deus, por tanto ensinamento, nem digo mundano, satânico, por tanta mistura, porque pessoas que não querem beber desta água santa, também não querem que bebamos, e vão trazendo doutrinas estranhas, fogo estranha, que está sendo pregado até mesmo nos púlpitos. Quando Paulo fala com Timóteo, ele diz: Timóteo, atenção, meu filho, porque nos últimos dias muitos apostatarão da fé por seguirem a ensinos de demônios e espíritos enganadores. Você diz: como é? Como é? Quem apostata da fé é crente. Mas como é que um crente vai seguir a ensino de demônios e espíritos enganadores se o crente não vai no centro de macumba? O crente não vai no centro espírita, mas os espíritos enganadores vão estar nos púlpitos das igrejas, ensinando. Você fala assim, você prega assim, você usa as palavras tais e tais. Jesus nunca ensinou isso. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Por que será
que nós temos esquecido o evangelho simples. Meus irmãos, a palavra de Deus é simples, o evangelho é simples, a fé é simples. Em Apocalipse, nós vemos o momento em que João diz que ele viu, ele viu um anjo voando pelo meio do céu. E esse anjo tinha na mão um evangelho eterno para ser pregado a todos aqueles que se assentam na terra. Não é? E este anjo, pelo meio do céu, voava e dizia: temei a Deus e dá-lhe a glória, porque é chegado o tempo do seu juízo. Adorai aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha o evangelho eterno que este anjo estava pregando. Temei a Deus, dai-lhe a glória. Adorai aquele que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Por que será que hoje nós estamos pregando tantas coisas difíceis? Por que será que não pregamos o básico? Quando Jó estava sofrendo, ele tinha passado pela perda total dos seus bens, teve uma falência financeira total, em seguida um luto total, morreram todos os filhos. Terceiro, ele é acumulado de tumores malignos da planta dos pés à raiz do cabelo. Como se não bastassem, vem aqueles 3 amigos dele. Oh, meu Deus, eu acho que aquilo dali foi o pior de tudo. Vieram de longe para dizer para eles, porque não conheciam a Deus. Jó, coitado, no meio disso ficou tão confuso. E começou a perguntar. E ele perguntava: oh, se eu soubesse onde encontrá-lo, eu me achegaria ao seu tribunal. Mas se eu olho para frente, eu não vejo, atrás eu não diviso. Se opera à minha direita, eu não percebo a esquerda. Mas ele sabe o meu caminho. Jó começou a fazer pergunta, coitado. Porque os amigos, que ninguém merece, estavam fazendo Jó enlouquecer. Ele vai perguntando, coitado, pergunta, agoniado, sofrido. Capítulo 38. Deus vira a mesa com Jó. Ele vira a mesa e diz: chega, Jó, você até agora perguntou, agora eu vou perguntar, eu quero que você me responda. Onde que você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Hein? Dize-me, Jó, se é que tu tens entendimento. Hein, Jó? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Hein, Jó? Responde. Você viu a formiga? Você viu o crocodilo? Você viu? Deus leva Jó a pensar nas coisas que estão aqui, que foram criadas. Ele diz para Jó: acaso a chuva tem pai? Jó, você já viu o avestruz desengonçado, né, Jó? Fui eu que fiz. Você viu, ele é tão desengonçado, mas quando ele corre, o cavaleiro fica envergonhado. Deus leva Jó a contemplar as coisas que ele criou. E Jó, de uma vez, começa a ver que Deus que criou aquela flor tão pequena, aquela folha tão grande, o Deus que tira de uma semente de mostarda
uma árvore tão grande, o Deus que faz o passarinho voar. Ele diz: como eu estava louco. Eu te conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele começa a contemplar a grandiosidade, a magnitude de Deus. Por que será que hoje nós não estamos pregando mais as maravilhas de Deus? A grande bênção de termos sido criados, de respirarmos, sabendo que Deus abriu o balão de oxigênio para nós e ainda não fechou, não pagamos um tostão. Deixamos de pregar o amor de Deus. Deixamos de anunciar o fato mais tremendo do mundo, qual é? Que Deus se compraz em perdoar. Tudo o que Ele fez é para nos perdoar, porque Ele nos ama a ponto de entregar seu Filho para gritar entre os céus e a terra o seu amor por nós. Que declaração contundente! Por que será que hoje os filisteus têm derramado tanto entulho sobre a proclamação da nossa fé, sobre essa pregação simples, sobre a verdade simples da palavra de Deus? Eles não querem para eles, mas eles não querem que bebamos. A nossa fé, a nossa pregação tem recebido muito entulho daqueles que não conseguem ouvir, daqueles que não querem para eles, mas eles não querem para nós. Nunca vi um povo ficar tão irado porque entregamos dízimos. Eles não entregam, mas se incomodam que entregamos. O dízimo não sai do bolso deles. Um dia eu disse solenemente: não se meta, porque não é da sua conta. Não se meta com crente, o que ele faz na igreja. Eu disse. Porque vem se meter uma pessoa, gasta o que for para fazer oferta, dia 31 de dezembro, sujando as praias, mas é a fé deles para derramar tudo para Iemanjá. Ninguém levanta um dedo para criticar, mas vai se meter com o dinheiro que um filho de Deus entrega para missões. O filisteu não quer a água para ele, mas ele não quer que ninguém beba. Isaac atravessou o deserto, cavando poços de águas que tinham servido tanto, mas que tinham sido entulhados pelos filisteus. Até que ele encontra Reobote. Que bom que ele permaneceu cavando. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele se afastará. Na terceira vez, passou Ezeque, passou Sitna, chegou Reobote. Agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali, ele sobe para Berseba. A Bíblia diz: naquela mesma noite. Naquela mesma noite, lhe apareceu o Senhor. É interessante que Deus não aparece para ele quando ele teve a dificuldade na terra de Abimeleque. Deus não fala com ele quando ele teve a dificuldade no primeiro poço, Ezeque. Deus não aparece para ele quando ele teve a dificuldade no segundo poço, Sitna. Deus deixou que ele permanecesse cavando, permanecesse buscando, que ele fosse avante. Agora que ele chegou a Reobote, na mesma noite,
Deus aparece para Isaac. E Deus aparece assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Meus irmãos, o pastor Jeremias não se apresentou. Chegou aqui, por que o pastor Jeremias não se apresentou? Todo mundo sabe quem é ele. Todo mundo conhece o pastor da igreja, graças a Deus. Hoje ele não me apresentou. Mas, quando eu vim aqui a primeira vez, ele me apresentou. Agora ele não faz mais essas coisas. Virei prata da casa. Por que é que Deus se apresentou a Isaac? Deus se apresentou a Isaac porque Isaac não o conhecia. Isaac era filho de Abraão. Quando Deus disse para ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. A cabeça de Isaac foi assim: aquele Deus que tirou meu pai de Ur, que deu a ele uma promessa, aquele Deus a quem meu pai oferecia dízimos, aquele Deus que eu ouvia falar. Isaac cresceu numa casa onde muitas vezes ele ouviu falar sobre o milagre do nascimento dele. A mãe dele tinha 91 anos quando engravidou dele. O pai dele tinha 100. Ele sabia, ele ouviu muitas vezes, ele viu o pai adorando a esse Deus. Deus e Abraão, uma aproximação muito grande. Isaac sabia que quando o pai dele estava num momento muito difícil da vida, Deus foi lá. E Deus visitou. E Deus falou: Abraão, de hoje um ano eu virei aqui e Sara, tua mulher, terá tido um filho. Ele conhecia essa história. E Deus dali mandou os 2 anjos que vieram com ele para Sodoma, mas Deus não foi. Porque Deus ficou na tenda de Abraão, porque era o seu amigo, porque tinha intimidade com ele. Na casa de Ló ele não tinha. Isaac conhecia tudo. Eu imagino Sara, com 91, 92 anos, amamentando aquele menino. Quantas histórias ela contou, quanto Abraão falou desse Deus. Mas Deus diz para Isaac: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Deus não disse: eu sou o teu Deus, não. Meus irmãos, é um grande empurrão nascer numa família cristã, viu? É um grande empurrão nascer numa família evangélica, mas não é tudo. Deus não tem sobrinho, Deus não tem neto, Deus é pai. Como Ele é pai do seu pai, pai da sua mãe, Ele quer ser seu pai. É um grande empurrão para Jesus ter nascido numa família evangélica, mas não é tudo. Deus deixa bem claro para Isaac: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Ele não disse o teu Deus. Mas Deus acalma Isaac e diz para ele: olha, Isaac, não temas. Para Deus dizer não temas, é porque Isaac estava amedrontado. Ele ainda estava no deserto. Os ismaelitas podiam aparecer. O fato dele ter encontrado Reobote não era
o final de tudo, ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Não é por amor a ti, não, ó. Está vendo? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu creio que naquela hora Isaac ficou perplexo, por vários motivos. Primeiro, os bens de Abraão. A Bíblia diz que apesar de Abraão ter dado porção para cada filho, porque ele teve outros filhos, depois de Sara ele teve uma esposa chamada Quetura. Ele teve outros filhos, mas os bens da promessa ficaram para Isaac. Isaac ficou perplexo. O que é que Deus estava dizendo para ele? Isaac, você atravessou o deserto todo incólume com seus rebanhos e seu povo, porque eu estava tomando conta. Você não me viu, você não lembrou de mim, você não se rendeu a mim, ninguém tocou em você, ninguém lhe fez mal, caravana nenhuma chegou perto, porque eu estou tomando conta. Eu quero que você saiba que eu faço isso por amor de meu servo Abraão. Meus irmãos, Abraão já havia morrido, mas o Deus a quem ele serviu não morreu. Abraão já havia morrido, mas o Deus a quem ele orou pelo filho dele não morreu. E agora, quando esse filho está no perigo, no deserto, esse Deus vem e diz para Isaac: é por causa do teu pai, é por causa de Abraão, meu servo. Isso nos ensina a nós, pais, mas hoje eu falo para mães: será que nós aprendemos que Deus tem uma poupança onde nós podemos colocar, semear? Quantas vezes esquecemos que nós devemos depositar oração na poupança? Quantas vezes você tem colocado na poupança de Deus para quando você não estiver mais aqui? Nós, logicamente, nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos. Queremos que eles estudem, lógico. Queremos que eles tenham boa saúde física, lógico. Queremos que sejam servos de Deus, lógico. Mas quanto nós temos depositado na poupança para quando nós estivermos mais aqui? Abraão já tinha morrido, mas Deus veio a Isaac dizendo: é por causa de Abraão, meu servo, enquanto ele viveu, ele me serviu. E Deus não fica devendo nada a ninguém. Abraão, meu servo. Servo. Às vezes nós confundimos que serviço na Bíblia é adoração. Por isso, nós temos em português a palavra culto, mas quando você olha em inglês é worship, service, serviço de adoração. Em francês é serviço. No alemão é serviço. Mas em português é culto. Quando a Bíblia diz a Faraó que deixe o povo sair para me servir, é para me adorar. Serviço é adoração. Quantas vezes o grande problema de Deus
com Faraó foi que Faraó proibiu o povo de adorar. O grande problema que a Rússia vai enfrentar é porque deixou por 100 anos proibida a adoração. Deus tem um caso com a Rússia, porque proibiu a adoração. E Deus disse: deixa comigo. Matou todo mundo no rio, no Mar Vermelho, e lá do outro lado o povo de Israel adorou. Adorou ou não? Adorou, serviu. Quando Deus diz para Abraão, por amor, quando ele diz para Isaque, por amor de Abraão, meu servo, aquele que me adorou, aquele que me adorou. Meus irmãos, desde toda a eternidade, Deus criou seres espirituais que o adoram, querubins e serafins, anjos e arcanjos, e toda uma pleiade celestial que o adora. Existe um culto contínuo diante do trono de Deus. Quando nós começamos o culto aqui, nós invadimos esse culto. Quando nós saímos, o culto continua. Serviço. Quando Deus disse para Isaque, o teu pai me adorava, a adoração dele continua, porque um dia ele me adorou. Então a adoração dele está continuamente diante de mim. Isaque, naquela hora, levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. É interessantíssimo ver como esse rapaz imediatamente quer seguir os passos do pai dele, porque Deus deu testemunho a ele de que seu pai era um adorador. Eu multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Ali, a partir daquele momento que Isaque se rende a Deus, se entrega a Deus, Deus passa a ser o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Você vê que quando Deus vai se apresentar a Jacó, em Gênesis 28, ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Então é quando Isaque levanta aquela pedra que ele fez por travesseiro, derrama óleo em cima e se rende. Ali Deus passa a ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Isaque não tem um Deus porque o pai dele tinha, mas porque ele se rendeu a esse Deus. Jacó não tinha um Deus porque o avô e o pai tinham, mas porque ele se rendeu a Deus. Nós precisamos deixar bem claro, primeiro para Deus, que nós somos dele. Então, quanto você tem adorado? Quanto tempo você usa para adoração? Lembre-se que todo o tempo que você passa em adoração, você está colocando na poupança para os seus filhos. Você está depositando oração na poupança de Deus. Lá não tem inflação. Você está depositando. O papai não me viu pregar a palavra, mas ele orou. O papai orou. O papai orou. Quando eu tinha 3 anos para 4, que eu ia morrer de uma doença dos rins, tanto que eu só tenho um rim. A minha madrasta perguntou para ele: o que vai ser dessa criança? Ele disse: se não morrer, vai ser profeta.
eu não soube disso até muito tempo depois, quando eu já estava pregando a palavra. Ele orou por mim, porque eu tinha tudo para não dar certo. Eu era uma criança horrível. Melhorei um pouco. Uma coisa eu quero dizer para você. Você pode deixar todo o ouro desse mundo para os seus filhos, uma guerra acaba com isso tudo. Um incêndio acaba com tudo. Uma enchente acaba com tudo. Um terremoto acaba. Mas o que você põe na poupança de Deus rende para a eternidade. O que valeu Isaac durante todo o seu percurso no deserto foi o que o pai dele tinha feito, e o pai já tinha morrido. Eu estou falando isso para você, minha irmã, porque nós temos falado tanto de mães que oram, mas parece que nós ainda não acordamos. Há um momento na vida de uma mulher, no deserto, sozinha com um filho adolescente. Ismael tinha 16 anos. Uma depressão horrível. Acabou a água. Agar deixou ele debaixo de um arbusto que ele ia morrer. Ela se afastou para não ver o filho morrer. E distante dele, achando que ele não ia mais ouvir, ela gritou. Ela deu um grito de dor. Você já enterrou um filho? Quem aqui já enterrou um filho? Eu vou dizer para você, eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Dói. É melhor não ter do que ter para ver enterrado. Não é normal que uma mãe enterre o seu próprio filho. É horrível. Aquela mulher gritou. O grito que eu tive vontade de gritar quando deixei o corpo da minha filha no cemitério. Depois eu tive vontade de dar o mesmo grito no dia que deixei o corpo de Kay, da minha outra filha, missionária, no mesmo cemitério. Eu imagino o grito de Agar. A Bíblia diz que ela levantou a voz e gritou. É um grito no deserto, na solidão, sozinha. Tudo o que ela tinha na vida era aquele filho. Uma escrava. Não presta para ninguém. Imagina o susto que ela teve quando ela ouviu a voz: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do teu filho de onde ele está. Você diz: o que é isso? A mãe grita e Deus ouve a voz do filho. Pense o que é um filho. Pense o que é um filho. Deus botou no seu ventre, quando estava fabricando você, aquele berço. Seu marido vem ali e deposita aquela semente. Deus diz: agora chega. Sou eu e ela. Deus vai pegando o seu material e vai tecendo, junto com aquele material que o seu marido, aquela semente, botou ali, um corpo para uma vida que ele está trazendo lá de cima. E ele vai tecendo, e ele vai enriquecendo, e Deus vai sonhando com aquilo, e ele vai formando e colocando atributos. E aquela pessoa que nasce, ele nasce com atributos que Deus botou. Ele nasce com o gênio do pai. E o seu material, seu oxigênio, seu cálcio. A criança traz tudo, você que se vire para repor. Quando ele sai do seu ventre,
a enfermeira, a parteira, bota aqui em cima de você os seus seios que nunca prestaram para nada, até aquela hora, não serviram para nada, porque seio tem um objetivo: amamentar. Quando a criança nasce, eles começam a pulsar, eles esquentam, eles endurecem, eles empedram. O que é isso? Eu queria compor um samba. O grito do seio, ele está gritando: ei, nós estamos aqui, nós somos duas mamadeiras prontinhas, na temperatura certa, para o seu bebê, alimento balanceado. Obra do eterno Deus onipotente. Não vai faltar. Pega o filho, traz aqui ao seu seio. Quem foi que ensinou aquela criança? Ele vai assim, ó, até quando ele encontra um mamilo. E quando ele encontra um mamilo, você diz glória a Deus que ele não tem dente, porque se tem, ele sabe sugar. Quem ensinou? Eu não fui. Você também não. Mas ele suga. Você geme, você chora, o seio rasga. Ai, e ele não está nem aí para você. Ele foi feito do seu sangue. Quando nasce, ele vem mamar, se alimentar do leite que já foi seu sangue. E você pergunta, por que é que quando você ora, Deus ouve a voz dele? Por quê? Você entendeu isso? Deus está dizendo para você, minha irmã. Deus está dizendo para você, filha de Deus. Deus está dizendo para você, igreja feminina do século 21, que Deus lhe chama como parteira, desculpe, como parceira, para criar essa juventude da igreja do século 21. Amamente com oração, amamente com meditação, amamente com vigília, amamente com jejum, mas amamente. Os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus vizinhos, e os filhos de quem está na sua igreja e fora da sua igreja. Porque você é mulher. Porque você é mulher, você tem seios para amamentar. Você tem ventre para engravidar. Você tem madre para se abrir e produzir uma vida. Uma coisa é certa: a oração que você faz é depositada no trono de Deus. Com oração não se brinca. Há um momento em Apocalipse 8, vem 7 anjos, a cada um é dado uma trombeta. Os anjos ficam lá, os 7, cada um com a sua trombeta, pronto para começar a tocar. Enquanto eles estão prontos, entra um outro anjo, com um incensário de ouro na mão. É dado a ele muito incenso. Ele pega ouro ou brasas vivas do altar, e ele põe muito incenso para perfumar o trono de Deus com as orações de todos os santos. E ele toma e ele perfuma a presença do trono do Deus da glória
com a sua oração, com a minha oração. Quando você não tiver nenhum motivo para orar, você diga: Pai, eu vou orar hoje só para perfumar o teu trono. Ímpio ora, ora. Oração de ímpio sobe, sobe. Sobe para testemunho. Por que não vai em nome de Jesus? A oração que perfuma o trono de Deus é aquela que sobe em nome de Jesus. É a oração do crente. Lembra no capítulo 10, você lembra de Cornélio? Cornélio orava, a Bíblia diz que de contínuo orava e dava esmolas. Cornélio estava assim, na porta de Deus o dia todo, porque ele orava de contínuo, mas a oração dele não perfumava o trono de Deus, porque não ia via Jesus. Bateu tanto, que um dia Deus disse para o anjo: vai lá, eu vou resolver o problema de Cornélio. Cornélio, manda buscar Pedro. Nós sabemos o que aconteceu. O anjo não pregou Jesus para Cornélio, porque anjo não prega evangelho. O evangelho foi dado a nós, para pregar, para pregar. Vai, Deus deu o endereço onde estava Pedro. Pedro foi lá, Pedro começou a pregar Jesus. Lá no versículo 44, o Espírito Santo disse: chega, Pedro, está falando demais. O Espírito Santo não deixou Pedro dizer amém. Foi se derramando sobre o povo. Cornélio tinha enchido a sala, família toda, amigos, todo mundo ficou cheio do Espírito Santo. Agora, a oração de Cornélio não ficava batendo a porta, ela subia para perfumar o trono de Deus. Por quê? Porque agora ia via Jesus. Não é? Nós precisamos saber que a oração é feita a Deus. Deus ouve toda a oração. Minha irmã, o que custa você ter um estilo de vida que você pega o arroz para lavar? Ó Senhor Deus, meu Pai, que coisa boa que o Senhor criou. O arroz, quantas pessoas trabalharam para que esse arroz chegue na minha mesa? Não deixa faltar o arroz na mesa dos meus irmãos. Supre de alimento a casa dos meus filhos. Dá a tua bênção sobre os meus filhos, onde eles estiverem neste momento. Converte o coração deles, Senhor, para a glória do teu nome. Faz que a vida dos meus filhos seja um canto de louvor a ti. Amém. Quando você está fazendo arroz, Pai querido, que cheiro bom tem esse arroz. Estende a tua mão, Senhor, sobre a nossa igreja. Santifica-nos, Senhor. Fortalece a nossa liderança. Abre os nossos corações para te servir, Senhor. Nós queremos te amar cada vez mais. Vai para a máquina de lavar. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu és Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Fala com Deus o dia todo. Sorri para Ele. Fala com Deus sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre o seu futuro. Procura agradar a Deus, porque é Deus que se agrada disso. É Deus que deseja isso. Para que Deus tenha isso, Ele entregou seu filho na cruz. Porque Ele nos quer de volta. Isaque, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei. Multiplicarei a tua descendência. Isaque, ninguém vai matar teus filhos. Mas eu vou fazer isso por amor de Abraão, meu servo. Será que Deus vai poder dizer isso para os seus filhos? Quando eles se desviarem, quando eles se esquecerem de Deus, será que eles vão ouvir atrás deles essa voz dizendo:
Sua mãe foi minha serva. Seu pai foi meu servo. Por isso eu estou cuidando de você. Quem será que orará pelo seu filho? Se você não ora pelo seu filho, quem é que está orando? Isaac se tornou um servo de Deus, porque quem testemunhou de Abraão foi o próprio Deus. Eu cuido de ti, por amor de Abraão, meu servo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu reino sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Todo mundo. Senhor Deus, nosso Pai, aqui nós estamos, nós queremos lhe agradecer, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, o Senhor criou o homem, mas o Senhor criou a mulher. Nós somos o desfecho final da sua criação. O Senhor criou céus e terra. O Senhor criou todos os universos visíveis e todos os universos invisíveis. Na terra o Senhor chamou animais e vegetais e todos os seres. Enfim, o Senhor fez o homem para coroar a sua obra de criação. O Senhor trouxe a mulher. Obrigado ao Pai, porque o Senhor fez todas as coisas no conselho da sua vontade. Nós lhe agradecemos hoje, aqui, ó Pai, pelo mistério da sua bondade, revelado em Jesus Cristo sobre nós. Nós lhe agradecemos, porque o Senhor nos fez mães, mulheres, avós, sobrinhas, tias, na igreja do século 21. Nós lhe pedimos, ó Pai, que haja um despertar maior nos nossos corações, que nós possamos viver esse desejo de sermos mães segundo o teu coração, porque, Senhor, só tu és digno de adoração. Nós te agradecemos por este dia abençoado. Te agradecemos pela congregação dessa igreja. Amém. Louvado e glorificado seja o teu nome, pelo novo nome precioso e santo de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos esse casamento. Todos nós, Deus, somos pessoas